Bom dia, queridos amigos aqui do canal Eduquel. Muito obrigada pela sua companhia em mais uma manhã. Saiba que sua mão estendida faz o outro entender que ainda há esperança para a dor. Dia 16, nosso tema: orar segundo as promessas de Deus no Espírito. Deus deu-nos muitas promessas na Bíblia para suprir todas as nossas necessidades. Tanto o Velho como o Novo Testamentos têm exemplos excepcionais do povo de Deus a reclamar as promessas da sua palavra quando enfrentou dificuldades. Um dos primeiros contatos que tive com os ensinos bíblicos sobre oração foi no livro de ABC of Bible Prayer, de Glenn Coe. Aprendi o conceito de reclamar as promessas de Deus em oração como jovem cristão, e tem me dado provas de ser uma grande bênção ao longo da minha vida e do meu ministério. A fórmula da oração é simples: pedir. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Mateus capítulo 7, versículo 7. Crer. Por isso vos digo que tudo o que pedirdes orando, crede que o recebereis e tê-los-ei. Marcos capítulo 11, versículo 24. Reclamar a promessa com ações de graça antes de obter qualquer resposta. Tiraram, pois, a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu digo isto por causa da multidão que está em redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou com grande voz: Lázaro, sai para fora. João capítulo 11, versículos 41 a 43. Nestes versículos, vemos que Jesus agradeceu ao Pai por ele ouvir e responder a sua oração antes de haver qualquer evidência de que ela seria respondida. As promessas de Deus são certas. Podemos estar confiantes de que Deus fará o que ele diz. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não o faria? Ou falaria e não o confirmaria? Números capítulo 23, versículo 19. Ele pode fazer o que promete. Ah, Senhor Jeová, eis que tu fizeste os céus e a terra com o teu grande poder, e com o teu braço estendido, não te é maravilhosa coisa alguma. Jeremias capítulo 32, versículo 17. Tal como o carvalho está na bolota, também o cumprimento da promessa de Deus está na própria promessa, quando é reclamada pela fé. Relativamente às promessas de Deus, Ellen Golden White escreve: em cada ordem, em cada promessa da palavra de Deus está o poder, sim, a vida de Deus, pela qual o mandamento pode ser cumprido e realizada a promessa. Parábolas de Jesus, página 16. O poder de Deus e a própria vida estão contidos nas promessas da Bíblia. Nada pode impedir que as suas promessas se cumpram quando as reclamamos pela fé em oração perseverante. Em 2 Crônicas, capítulo 20, encontramos um modelo maravilhoso de oração para reclamar as promessas de Deus. Josafá, rei de Judá, estava perante uma invasão iminente de uma confederação de exércitos. Ele tinha se preparado para esse tipo de crise, ao reforçar o exército e as defesas de Judá. Tinha mais de 1 milhão de homens bem treinados, preparados para a batalha. No entanto, quando o rei tomou conhecimento da ameaça, a sua primeira resposta não foi recorrer aos preparativos para a guerra que ele tinha. Em vez disso, voltou-se para o Senhor. Quando enfrentamos problemas na vida, a nossa resposta deveria ser a mesma: olhar primeiro para o Senhor. Isto não significa que não fazemos o que podemos para enfrentar qualquer situação que possa surgir. O perigo é que temos a tendência para recorrer imediatamente aos nossos recursos humanos para obter ajuda e libertação. A nossa mente muitas vezes começa a formular formas de resolver o problema em vez de nos voltarmos primeiro para Deus. A resposta de Josafá é um bom exemplo para nós seguirmos. A oração de Josafá está registrada em 2 Crônicas, capítulo 20, versículos 6 a 13. E disse: Ah, Senhor, Deus dos nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Pois tu és dominador sobre todos os reinos das gentes.
e na tua mão há força e poder, e não há quem te possa resistir. Porventura, ó Deus, não lançaste tu fora os moradores desta terra, de diante do teu povo Israel, e não adeste a semente de Abraão, teu amigo, para sempre? E habitaram nela, e edificaram nela um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe, e os das montanhas de Seir, pelos quais não permitiste que passasse Israel, quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram, eis que nos dão a pago, vindo para lançar-nos fora da tua herança que nos fizeste herdar. Ah, Deus nosso, porventura não os julgarás? Porque em nós não há força, perante essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que faremos. Porém, os nossos olhos estão postos em ti, e todo Judá estava em pé perante o Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Esta oração revela 5 passos para orar de forma vitoriosa pelas promessas de Deus. Primeiro, o rei começou por louvar os atributos de Deus, em especial aqueles que estavam relacionados com o problema que ele estava a enfrentar. Versículo 6. Ao enfrentar o ataque de um inimigo, como era o caso de Josafá, foi encorajador para ele relembrar que Deus reina sobre todos os reinos das nações, que força e poder estão na sua mão e não há ninguém que lhe possa resistir. Segundo, o rei recordou vitórias do passado, semelhantes à atual vitória que Judá precisava. Versículo 7. Recordar a providência de Deus no passado em relação à nossa necessidade atual lembra-nos da fidelidade de Deus e aumenta a nossa fé. Terceiro, ele referiu na oração uma promessa que Deus tinha feito ao povo no passado, uma promessa relacionada com o problema que ele estava a enfrentar. Versículos 8 e 9. Depois de 3 passos da oração, Josafá expôs então o problema. Versículos 10 a 12. Por fim, louvou Deus antes de ver qualquer evidência de vitória. Versículos 18 e 19. Repare na fórmula para orar as promessas de Deus, sem se concentrar no problema. Louvar, vitórias do passado, promessa, problema, louvor. Que hoje, na sua oração, você possa reclamar a promessa descrita em Salmo, capítulo 119, versículo 34. Dá-me entendimento e guardarei a tua lei. Observá-la-ei de todo o meu coração. Querido Deus, dá-me o desejo de te obedecer de todo o meu coração. Que esta seja a sua e a minha oração nesse dia e te espero amanhã aqui no canal Eduquel.